E aí, beleza? Muita gente ainda acredita que, há muito tempo, humanos e dragões viviam em harmonia. Mas com o tempo, o desejo de poder dos humanos cresceu e eles decidiram dominar o mundo inteiro. Os dragões queriam paz e pediram para que os humanos parassem, mas eles não deram ouvidos e declararam guerra. As coisas pioraram quando um cientista chamado Petrosius criou Nettlebrand, um monstro feito para caçar dragões. O problema é que nem ele conseguiu controlar sua criação e acabou sendo morto pelo próprio monstro. Nettlebrand ficou livre para viajar pelo mundo, exterminando todos os dragões que encontrava pelo caminho. Os dragões, desesperados, fugiram para se esconder em florestas profundas. Nettlebrand perseguiu muitos, mas com o tempo desistiu e se estabeleceu no castelo de Petrosius, esperando encontrar mais dragões algum dia. Os séculos passaram e os humanos evoluíram tanto que acabaram esquecendo da existência dos dragões. Desde então, os poucos dragões que restaram continuaram suas vidas escondidos, longe dos olhos do mundo, mas nada pode ficar oculto para sempre. Os dragões já não são mais como eram antes. Em vez de criaturas temidas que cospem fogo, eles aprenderam a se esconder da melhor maneira possível. O líder deles ensina que nunca devem voar, soltar fogo ou deixar rastros. Mas um jovem dragão não aceita viver assim. Seu nome é Fire Drake, ele é um dragão prateado e tem um jeito diferente de ver as coisas. Mesmo sem conseguir cuspir fogo, sonha em viver como os dragões das lendas. Os outros dragões zombam dele, chamam de estranho e dizem que ele nunca vai ser como os dragões antigos. A única que o entende é Sorrel, uma pequena criatura da floresta. Os dois passam o dia juntos até que Fire Drake decide visitar o dragão mais velho da tribo, Slatebeard. Slatebeard é quem conta as histórias antigas para Fire Drake. Ele fala sobre um lugar lendário chamado Borda do Paraíso, uma terra distante nas montanhas, onde os dragões podem viver livres e sem medo. Fire Drake fica fascinado e deseja conhecer esse lugar pelo menos uma vez na vida. No mesmo dia, os dragões percebem que humanos estão se aproximando da floresta. Eles precisam arrumar suas coisas e fugir antes que seja tarde. Alguns querem lutar, mas a maioria tem medo de enfrentar os humanos. Fire Drake observa tudo calado. Ele acredita que os dragões deveriam ir para a borda do paraíso, mas quase ninguém acredita que esse lugar realmente existe. Sorrel, no entanto, confia nele. Juntos eles fazem um plano para fugir e encontrar esse lugar. Se conseguirem, poderão guiar os outros dragões até lá. Na calada da noite, Fire Drake e Sorrel saem escondidos e se encontram no alto de um penhasco. Fire Drake nunca voou antes, mas não tem medo. Ele deixa Sorrel subir em suas costas e se prepara para dar o primeiro voo de sua vida. E, depois de alguns minutos, o voo se estabiliza e o grupo começa a planejar o próximo passo. O problema é que eles não sabem exatamente onde fica a borda do paraíso. Sorrel ouviu falar que os humanos têm algo chamado internet, que pode ser usado para encontrar qualquer informação. Para conseguir acesso, Fire Drake e Sorrel decidem pousar em uma cidade humana. Lá vive um garoto órfão chamado Ben, que não tem onde morar. Ele rouba um colar de uma loja e foge, tentando se misturar na multidão. Para não ser pego, veste uma fantasia de um evento sobre dragões e consegue despistar o dono da loja. Quando volta para o prédio abandonado onde está morando, dá de cara com Fire Drake e leva um susto. Fire Drake vê Ben com aquela roupa e acha que ele é alguém importante. Ben percebe a oportunidade e diz que é um grande cavaleiro de dragões. Sorrel chega logo depois, mas não confia em humanos. Para ela, todos são mentirosos e trapaceiros. Antes que pudessem discutir, a polícia bate à porta de Ben. Sem saída, ele se oferece para ajudar a encontrar a borda do paraíso e foge com Fire Drake. Depois de se afastarem um pouco da cidade, Ben pede para descer e voltar para casa. Mas antes que Fire Drake possa responder, dois anões aparecem do nada e mencionam que a borda do paraíso é cheia de prata preciosa. Ben, que não resiste a uma oportunidade dessas, muda de ideia e decide continuar a jornada. O que ele não sabe é que os anões são espiões e correm direto até Nettlebrand para contar sobre Fire Drake. Faz anos que Nettlebrand não caça um dragão e ele está desesperado para devorar um de novo. Sem perder tempo, Nettlebrand parte em busca de Fire Drake.
Drake, mas o dragão percebe a ameaça e consegue fugir a tempo com Ben e Sorrel. O problema é que Nettlebrand tem um espião próprio, um homúnculo chamado Twigleg, que ele envia para seguir Fire Drake sem ser notado. Durante o voo, Fire Drake acaba entrando em uma tempestade violenta e todos caem no meio de um deserto. Ben e Sorrel são os primeiros a acordar e encontram Fire Drake inconsciente em meio aos destroços de um antigo monumento. Antes que consigam ajudar, uma criatura estranha aparece e parte para o ataque. Fire Drake tenta enfrentá-la, mas sem seu sopro de fogo não tem chance. Felizmente, um professor chamado Barnabas aparece e usa um espelho especial para paralisar o monstro por alguns dias. Depois do susto, Ben provoca Fire Drake, dizendo que ele é um dragão inútil por não conseguir soltar fogo. As palavras de Ben machucam Fire Drake, que se afasta sem dizer nada. Percebendo que foi longe demais, Ben tenta se desculpar. Ele explica que nem todos os humanos são ruins e que alguns podem ser realmente úteis na jornada. Fire Drake pergunta se Ben pretende ficar até o fim da viagem e o garoto concorda. Barnabas é um especialista em criaturas estranhas e já estudou muitas delas. Ele mantém um abrigo para esses seres junto com sua esposa e sua filha. Apesar de não saber onde fica a borda do paraíso, ele conhece duas pessoas que talvez possam ajudar. Um gênio chamado Dijin e uma mulher indiana chamada Subisha Gulab. Antes de partir, Barnabas entrega os endereços dessas duas pessoas para Ben, mas também sugere que eles descansem e continuem a viagem na manhã seguinte. Enquanto vasculha a barraca de Barnabas, Ben encontra algumas fotos da família do professor e lembra da própria família. Ao mesmo tempo, Barnabas acha o jornal que Ben sempre carrega com ele. A matéria fala sobre o acidente de carro que tirou a vida dos pais do garoto. Enquanto todos dormem, Twigleg volta para Nettlebrand e conta sobre a busca pela borda do paraíso. Nettlebrand fica empolgado e parte em seu submarino para alcançar o destino. Antes de ir, ele ordena que Twigleg continue espionando Ben e os outros. Na manhã seguinte, Ben se prepara para continuar a jornada. Antes de partir, Barnabas aconselha o garoto a seguir em frente e começar uma nova vida. Ele também oferece um lugar em sua casa, caso Ben queira ficar com sua família. Ben agradece a gentileza, mas decide seguir viagem. O caminho não é fácil e eles enfrentam vários desafios, incluindo criaturas perigosas. Depois de viajar por várias partes do mundo, finalmente chegam ao local onde Dijin deveria estar. Do nada, uma ave gigante aparece e sequestra Sorrel. Fire Drake parte para resgatá-la enquanto Ben tenta ajudá-lo a soltar fogo. Ele incentiva o dragão a respirar fundo e finalmente Fire Drake consegue cuspir uma chama azul. A ave foge e Sorrel é salva. Fire Drake fica tão animado que dá todo o crédito do seu sucesso para Ben. Sorrel não gosta nada disso e se sente um pouco deixada de lado. Mas antes que possa reclamar, ela percebe um lugar misterioso no topo da colina. É ali que Jin deve estar morando. Ben encontra um carro velho e aperta a buzina. Jin aparece de repente e diz que responderá qualquer pergunta, mas só uma vez. Se perguntarem a mesma coisa de novo, ele os atacará. Ben tenta enganar o gênio para conseguir a informação, mas falha. Jin fica irritado e se prepara para atacar. Mas antes que consiga, Nettlebrand surge do nada e parte para cima do gênio. Enquanto os dois lutam, Fire Drake aproveita para fugir com Ben e Sorrel. Fire Drake percebe que só consegue soltar fogo quando está com um cavaleiro montado nele. A ideia de depender de Ben faz com que ele comece a valorizar ainda mais o garoto. Depois do fracasso com Jin, o grupo segue para uma ilha na Índia em busca de Subisha. Assim que chegam, os moradores os recebem com entusiasmo. Todos acreditam que Ben é o lendário cavaleiro de dragões. Deepak, marido de Subisha, os leva até ela e a mulher fica emocionada ao conhecer Ben. Subisha os convida para seu templo e conta sobre a antiga lenda do Cavaleiro de Dragões. Ele salvou os dragões e os levou até a borda do paraíso. Depois partiu para buscar os que restavam. Mas no caminho foi atacado por Nettlebrand, que devorou a chave para o refúgio dos dragões. Desde então, os dragões sobreviventes vivem escondidos nas florestas. Durante a conversa, Sorrel percebe que Twigleg está espionando. Sem perder tempo, ela o captura. Com medo de Nettlebrand,
Brand, Twigleg confessa tudo e promete enganar o monstro para ajudá-los. Twigleg recebe uma ligação de Nettlebrand e o engana, dizendo o caminho errado. Tudo estava saindo como planejado, mas Deepak aparece no momento errado e acaba revelando que estão na Índia. Nettlebrand fica furioso e parte atrás deles. Subisha explica que não existe um caminho exato para a borda do paraíso e que só o verdadeiro cavaleiro de dragões pode encontrá-lo. Ela realiza um ritual em Ben e de repente ele aponta para uma montanha pontiaguda. Subisha lhe entrega um manto especial e diz que ele precisa confiar em si mesmo. O grupo segue em direção às montanhas, mas precisam se apressar, pois o Vale dos Dragões está sendo destruído pelos humanos. No caminho, Ben começa a indicar a rota sem perceber, e Firedrake apenas o segue instintivamente. Nettlebrand continua atrás deles e finalmente os ataca, mas ele não consegue voar e, ao tentar pegá-los, cai de um penhasco. Firedrake aproveita para escapar e segue viagem. Logo depois, encontram um imenso portão que leva-o a um templo escondido. Ben se irrita ao perceber que viajaram tanto apenas para encontrar um templo vazio. Ele acha que perderam tempo e decide voltar, mas Firedrake não quer desistir. Sem paciência, Ben os abandona e segue sozinho. Firedrake se sente traído e lamenta ter confiado em um humano. No caminho de volta, Ben se esconde ao ver Nettlebrand. Quando o monstro parte, Ben encontra um pedaço dourado do corpo dele e percebe que pode usá-lo para derrotá-lo. Enquanto isso, Nettlebrand chega ao templo e desafia Firedrake. Cansado de fugir, o dragão resolve enfrentá-lo de frente. Mas o corpo de Nettlebrand é resistente demais e nem as chamas conseguem feri-lo. O monstro joga Firedrake de um lado para o outro, deixando-o sem forças. De repente, Ben reaparece para ajudar. Ele admite que mentiu sobre ser um cavaleiro de dragões e que só veio atrás de tesouros, mas agora se arrepende e quer consertar tudo. Ele conta que o corpo de ouro de Nettlebrand pode ser destruído apenas pelo fogo azul de Firedrake. Firedrake finalmente entende seu próprio poder e solta uma chama azul contínua, derretendo Nettlebrand até virar pó dourado. Sorrel encontra a chave que estava no estômago do monstro e a coloca em seu devido lugar. Um portal se abre, revelando um mundo escondido. Eles finalmente encontraram a borda do paraíso. Firedrake convida Ben para ficar, pois provou que nem todos os humanos são iguais, mas Ben sente que não pertence a esse lugar. Ele decide deixar os crimes para trás e recomeçar sua vida ao lado do professor Barnabas. Firedrake volta ao Vale dos Dragões a tempo de impedir uma guerra contra os humanos. Ele conta sobre a borda do paraíso e todos se sentem orgulhosos dele. Sem perder tempo, os dragões seguem para seu verdadeiro lar. Durante o voo, Firedrake conta sobre o amigo humano que ajudou a tornar essa jornada possível. Enquanto isso, Ben é aceito na família de Barnabas e começa sua nova vida. Terminando assim, O Cavaleiro do Dragão, a animação de fantasia e aventura de 2020. E eu espero você na borda do paraíso